E eu queria então convidá-los a abrirem suas Bíblias, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Ao longo deste ano nós estamos refletindo nessa carta, já se foram aí cerca de 20 mensagens nesse livro tão precioso, nessa epístola do apóstolo Paulo. E eu queria concluir o ano com este capítulo. Não sei se conseguirei caminhar muito nele, há tantas preciosas informações aqui nesse texto e um tempo tão curto agora para as horas finais desse ano. Mas eu gostaria de ler todo o texto e nós vamos refletir até onde der. E ano que vem, se Deus quiser, nós vamos concluir a epístola aos Coríntios. Está bem pertinho de nós chegarmos ao fim da exposição dessa carta. 1 Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Eu queria ler com a igreja de maneira alternada. Eu vou ler os ímpares e na sequência a igreja os versos pares. Diz assim a palavra do Senhor. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Agora, pois, vamos ler juntos? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez ao Senhor e rogar que Ele venha falar ao nosso coração. Deus bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta noite tão preciosa em Tua presença, aonde nós nos dispomos a findarmos este ano na Tua casa, com o Teu povo, em Tua santa e poderosa presença, para que assim possamos adentrar um novo ano também em Tua casa, em Tua presença com o Teu povo, simbolicamente expressando o nosso desejo de vivermos eternamente com o Senhor, em tempo e em fora de tempo, nas limitações deste mundo passageiro, mas também na maneira ilimitada pela qual nós viveremos na glória com o Senhor eternamente. Nós queremos estar com o Senhor ano após ano, dia após dia, de eternidade a eternidade, queremos estar com o Senhor. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui nessa noite e pedimos que o Senhor mais uma vez venha falar ao nosso coração, venha nos instruir em Tua palavra, venha nos ensinar nela, para que possamos andar de acordo com a Tua vontade revelada. Nós oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Quais são as suas metas para o próximo ano? É muito provável que muitas pessoas aqui já estejam fazendo anotações e registrando no seu telefone, na sua agenda, aquilo que será realizado no próximo ano.
quais serão as suas primeiras atividades em janeiro a fevereiro, até mesmo do primeiro semestre do ano 2026. Muitas pessoas aqui que já estabeleceram algumas metas pessoais para a sua vida, para a sua saúde, para as suas finanças. Hoje mesmo à noite, quando eu fui na farmácia, após fazer minhas compras e ir no caixa pagar aquilo que eu havia comprado, eu fiquei paquerando uma balança que estava ali do lado e fiquei pensando, não sei se eu subo, não sei se eu vá ou não vá. E depois de paquerar um tempo aquela balança, resolvi subir nela. E quando subi, eu fiquei logo com raiva porque ela não se dá muito bem comigo e percebi que esse mês de dezembro eu ganhei aquilo que eu havia perdido há um tempo atrás. Logo saí dali decidido que a partir de janeiro, não no dia 1º, porque tem o resto de hoje que ficará para amanhã e é muito mais saboroso. Eu não sei porquê, mas eu tenho para mim que a comida do dia 1 é muito melhor do que a do dia 31. Eu acho que é porque apura e a fome é maior e a gente acorda tarde, mas a partir do dia 2, certamente muitos vão embalar comigo nesse projeto de que vamos queimar aquilo que nós ganhamos no mês de novembro e dezembro nas confraternizações da igreja. Talvez alguns tenham outras metas, porque já alcançaram esse objetivo. E aí, alguns estabeleceram a meta deste ano, por exemplo, se dedicarem aos estudos. Tanto aqueles que são jovens e ainda estão nesse período de estudo, ensino médio, ensino fundamental, faculdade, curso técnico, bem como aqueles que já passaram por essas fases e agora estão ingressando em um outro nível, querem passar num concurso, querem de repente fazer um curso superior mesmo já tendo a sua profissão para melhorar a sua vida, para alcançar um objetivo. Alguns estão decididos a conhecerem alguma área que ainda não tiveram oportunidade de conhecer, ou quando eram mais novos não tiveram chances de assim fazer. Talvez aqui haja pessoas que também tenham metas como de comprar sua própria casa, seu próprio carro, de investirem mais no seu empreendimento comercial, de investirem mais na família, no tempo com a família. E 2026 promete-nos muitos feriados bons para viajar. Há muitas pessoas que estão com seus planos anotados, com suas metas e já estão trabalhando para que esse planejamento de fato venha a ser executado no próximo ano. Só que em meio a tantas metas e a tantos desafios e a tantas promessas que nós fazemos hoje, mas logo na próxima semana começamos a quebrar, Paulo vai nos apresentar no capítulo 13 um caminho sobremodo excelente que nós deveríamos seguir. De todas as metas que você estabeleceu, de todos os propósitos que você tem para a sua vida, no próximo ano, Paulo vai dizer, eu tenho um caminho mais excelente do que qualquer outro que você tenha traçado. Qualquer rota que você já tenha planejado, especialmente para aqueles que já estão viajando hoje e aqueles que vão viajar a partir de amanhã nas suas férias, melhor do que um trajeto mais curto, mais rápido, que pegue menos trânsito, Paulo vai dizer, eu tenho um caminho mais excelente para vocês. E é quando então o apóstolo Paulo vai nos apresentar no capítulo 13 o texto mais conhecido de todos aqueles que ele escreveu. Na Bíblia Sagrada nós temos algumas passagens do Antigo e do Novo Testamento que são muito conhecidas, universalmente conhecidas, não só pelos crentes, mas até mesmo pelos descrentes. No Antigo Testamento, por exemplo, nós podemos citar o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, aonde o próprio mundo canta, recita, coloca no para-choque dos carros, coloca no painel, coloca nas suas casas, coloca em imagens na sala e coisas afins. No Novo Testamento, nós temos esse texto do apóstolo Paulo, que fala sobre o amor, que inclusive é tema para muitas canções. Não me falha a memória, Legião Urbana parece que gravou uma música baseada exatamente nesse texto, falando sobre o amor. E o mundo canta esse amor, e o mundo fala sobre esse amor. Eu já vi até mesmo na televisão pessoas recitarem esse texto como sendo uma poesia de amor. Só que o apóstolo Paulo vem falando, e nós estamos estudando essa carta há muito tempo, sobre os dons espirituais, especialmente a partir do capítulo 11, quando ele começa a falar sobre o culto. E do capítulo 11 ao capítulo 14, ele vai falar sobre o culto e sobre o uso dos dons espirituais no culto. Capítulo 12, o apóstolo Paulo menciona pelo menos 9 dons que são comuns à igreja. Ele menciona o dom da fé, o dom de curar, o dom de operar milagres, o dom da profecia,
o dom para discernir espíritos, o dom de línguas, o tão famoso dom de línguas, o dom para interpretar estas línguas, o dom de socorro, e quando chega no verso 28, Paulo vai falar sobre o dom de governar. Não em uma lista única e exclusiva, mas em um recorte de outras listas que aparecem no Novo Testamento que tratam sobre os dons espirituais. E então, após tratar sobre esses dons, ele entra no capítulo 3 dizendo: eu agora vou mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente, mais excelente do que tudo isso que vocês aqui acabaram de ouvir. Por quê? Na igreja de Corinto, nós bem sabemos que havia uma divisão entre os irmãos por causa dos dons espirituais. Eles estavam achando que, ao terem algum dom espiritual, como por exemplo o dom de línguas, que era o que mais estava causando problemas na igreja, tanto que Paulo vai dedicar o capítulo 14 para falar sobre ele, era um dom que dava superpoderes espirituais e colocava o crente que o tinha acima dos demais. Paulo vai dizer: de nada vale, de nada adianta esses dons todos na igreja se não houver primeiramente o exercício do amor. Por isso que o capítulo 13 começa falando sobre o amor. A nossa Bíblia, João Ferreira de Almeida, traduzida aí pela Sociedade Bíblica, colocou um temazinho aí. Aqueles que estão com a versão Almeida atualizada vão ver aí: o amor é o dom supremo. Lamentavelmente, esse termo em negrito não é inspirado, tá, irmãos? Esse termo em negrito é uma sugestão de tema para a perícope que a Sociedade Bíblica deu. E a primeira coisa que eu preciso dizer, ainda que pareça assim um pouco contraditório para alguns que têm a sua Bíblia há tanto tempo e a lei, é que o amor não é um dom. Na lista que o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais, ele não menciona o amor como dom. Ele menciona a fé. Alguns que têm fé, mas porque é um dom gratuito de Deus, mas o amor não é apresentado como um dom. Até porque, se o amor fosse um dom, muitas pessoas poderiam dizer assim: olha, eu sou crente, mas eu não amo ninguém. Deus não me deu esse dom. Então a Bíblia não trata do amor como sendo um dom que alguns têm e outros não. Trata como uma característica de alguém que é nascido de novo. Nós poderíamos até trocar, e eu faço até a sugestão, como eu fiz na minha Bíblia aqui, em vez de colocar ou de deixar o amor é o dom supremo, eu coloquei o amor é o fruto supremo, porque aí nós poderíamos se enquadrar naquilo que a Bíblia fala em Gálatas sobre o fruto do Espírito. E aí há muitos frutos dentro desse fruto do Espírito, e o maior deles que nos é apresentado é exatamente o amor. De modo que, quando Paulo, então, passa a tratar sobre este amor, ele não vai tratar deste amor como sendo algo romântico apenas. Observe que boa parte das pessoas que utilizam esse texto o fazem sempre numa perspectiva romântica. E eu lembro-me que quando eu namorava com, hoje, minha esposa, há 14 anos atrás, eu quase todos os dias, quando nós terminávamos de fazer o nosso devocional de namorados à distância, porque eu morava em Garanhuns e ela estava em Monteiro, na minha cidade, estudando no período de faculdade, e a gente fazia a nossa devocional, né, namorar, fazia devocional no telefone, à distância e tal, e aí a gente lia esse texto aqui, né? E todas as vezes que nós líamos esse texto, eu ficava mais apaixonado por ela, eu não sei, mas eu acho que ela mais apaixonada por mim, eu espero, né? Espero que sim. E olhando para aquele texto, sempre pensando nessa perspectiva do amor do casal, do amor que não acaba, das virtudes que devem ser cultivadas no casamento, quando nós um dia fôssemos casar, que veio acontecer um tempo depois. Porém, ainda que a gente aplique isso ao casamento, ao nosso relacionamento da igreja, ao nosso namoro, mas lembremos que a maneira pela qual Paulo expõe o amor aqui no capítulo 13 não tem nada a ver com o amor romântico, com o amor eros, com a relação de um casal, com o amor que você tem por um amigo seu, por um parente seu, por alguém que um dia você conheceu. Não tem a ver com isso, não é um amor de relacionamento, é muito maior do que isso. O mundo colocou um sentido sensual na palavra do amor, colocou um sentido sentimental nessa palavra do amor. Porém, a Bíblia Sagrada vai nos apresentar o amor não como um sentimento, não como uma paixão, não como algo que eu sinto por alguém, a partir de algo que ela faz por mim eu gosto, não é um gosto pessoal. A Bíblia vai apresentar o amor como um ato
que deve ser praticado, que deve ser exercido, como uma atitude que eu devo ter na minha vida. Por isso que, então, o uso dessa palavra, ela muitas vezes encontra-se completamente fora daquilo que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Em contraste com aquilo que o mundo diz, o apóstolo Paulo vai nos apresentar aqui um amor que é divino, que transcende todos os sentidos terrenos. Esse amor aqui, aquele que nós conhecemos tanto e falamos tanto sobre amor ágape, ele vai se expressar mais aproximadamente com aquele texto de João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira. E esse é um amor sacrificial. Esse é um amor de atitude, não só de sentimento. É um amor de sacrifício. Por causa disso, a nossa mente não consegue abarcar completamente essa ideia do amor bíblico. Nós temos algumas dificuldades, porque muitas vezes nós enxergamos o amor como sendo algo que nós oferecemos aos nossos familiares, ao nosso cônjuge, ou alguém que nós aprendemos a gostar, ou passamos a gostar. Você se identifica com alguém, rapaz, eu gostei de você, e aí você começa a desenvolver um relacionamento, aí então você diz assim, eu amo você. Não é esse tipo de amor. Não é um amor condicionado àquilo que o outro faz, àquilo que o outro tem, àquilo que o outro lhe proporciona. Esse amor que aqui nos é apresentado é uma atitude, não é um sentimento apenas. Por causa disso, Paulo vai nos apresentar como sendo um amor que tem origem em Deus. E sem esse amor, os crentes são incapazes de compartilhar corretamente os seus dons espirituais. Sem o exercício desse amor, a igreja pode ter todos os dons como havia na igreja de Corinto. Por incrível que pareça, a igreja de Corinto tinha uma variedade de dons espirituais, mesmo sendo uma igreja tão cheia de pecados como nós já lemos no capítulo 1 e 2, e Paulo vai tratar no decorrer dessa carta a maneira que a igreja se comportava. Havia pecado de adultério, havia pecados de maledicência, havia pecado de glutonaria, havia desordem no culto, havia inveja, havia porfia entre os irmãos, havia rebeldia, havia crentes insubmissos ao pastoreio. E Paulo trata sobre tudo isso, mas aí Paulo vai tratar também da variedade de dons que havia naquela igreja. Só que quando Paulo trata da variedade de dons que havia naquela igreja, ele agora passa a tratar, no capítulo 13, como que me fala agora o nome, não é um parágrafo, mas entre colchetes é como que o apóstolo Paulo desse uma pausa no seu assunto para lembrar algo a respeito desses dons. Aí no capítulo 14, ele volta de novo a falar sobre os dons espirituais. É como que, às vezes eu mesmo faço aqui, estou pregando e lembro de alguma coisa, digo, não, peraí, deixa eu abrir um parêntese aqui. E aí eu conto uma história, falo de algum fato ocorrido, e aí volto para o texto. A ideia de Paulo é, deixe-me lembrar a vocês, já que eu estou tratando sobre os dons espirituais, algo que é fundamental. Não adianta ter todos os dons espirituais na igreja se não houver o amor. É quando então ele passa a tratar sobre o que é esse amor. E aqui nessa passagem então nós encontramos alguns princípios que são ensinados pelo apóstolo Paulo que devem ser refletidos nessa noite por nós com muito cuidado. E eu queria então meditar com os irmãos sobre esse tema, o caminho mais excelente. Se não der tempo, vermos todos os tópicos, pelo menos o primeiro nós veremos, e nos próximos domingos nós vamos continuar. Em primeiro lugar, nós temos aqui a necessidade deste amor. Por isso que, do verso 1 ao verso 3, Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Veja o verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar. E o verso 3, ainda que eu distribua todos os meus bens. Os 3 primeiros versos são iniciados da mesma maneira, aonde Paulo diz, ainda que eu tenha isso, ainda que eu tenha isso, ainda que eu tenha isso, se não tiver aquilo, se não tiver aquilo, se não tiver aquilo, nada vale. É aqui onde Paulo vai nos apresentar a necessidade do amor a partir de três pré-requisitos. O primeiro deles é que sem amor, falar em línguas é fazer barulhos. Verso 1, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo
que retine. A imagem aqui que o apóstolo Paulo utiliza é de alguém pegando um pedaço de bronze, ou hoje o que nós temos como sino, e batendo. E batendo. O sino da Igreja Católica, por exemplo, que é tocado, né, para anunciar as missas, para anunciar alguma coisa importante, toda a cidade escuta, especialmente nós que ainda somos de uma região de interior, que é muito comum essa tradição. Nas capitais é difícil de ver isso, mas aqui ainda é muito comum. Então, todo dia, tal hora, o sino da igreja bate. Aqueles que fazem parte ali daquela paróquia sabem identificar o que é o batido do sino, quantos batidos são dados, enfim. Culturalmente e historicamente era assim, sempre foi assim. O sino sempre serviu para dar um comunicado. No passado, o sino servia até para anunciar a morte ou para convocar a população para um comunicado urgente que seria dado na porta da igreja. Quando não havia um noticiário eficiente como hoje, quando não havia telefone, rede celular, o que se fazia era tocar o sino e a quantidade de batidas fazia com que as pessoas identificassem o que era. Porém, naturalmente, o simples ressoar de um sino não produz efeito nenhum. Pega um pedaço de pau e um pedaço de lata e começa a bater, e só vai fazer zoada e provavelmente vai incomodar quem estiver ao seu redor. Paulo está dizendo então o seguinte: se eu não tiver amor, mesmo falando variadas línguas de homens e de anjos, eu serei apenas como um símbolo que retine ou como um bronze que soa, não produz nada. Não gera mudança de vidas, não gera arrependimento, não alimenta ninguém, não edifica ninguém, não produz nada. Coisas inúteis, que não servem para absolutamente nada. Alguém que fica batendo numa lata apenas por bater. E veja como Paulo, então, olha para a igreja que estava enfrentando esse problema com os dons espirituais. Irmãos, não adianta nada vocês falarem línguas, se acharem super espirituais, mas vocês não terem amor. É um caminho mais excelente que ele nos apresenta. O amor é uma necessidade. Augusto Nicodemos vai dizer que o que estava acontecendo na igreja dos Coríntios era uma mutilação do corpo de Cristo. Em vez de reconhecerem a harmoniosa variedade que caracterizava o corpo e os membros, eles estavam reduzindo tudo isso apenas a um único membro. É como que a multiforme graça de Deus que era comunicada através de todos os dons espirituais e, sobretudo, através do amor que nós temos uns pelos outros, ou devemos ter uns pelos outros, estava sendo resumido ao fato de falar ou não em línguas estranhas. Isso era uma mutilação do corpo, reduzindo todos os dons a um só. No estudo que nós estamos fazendo dessa carta, nós vimos que o dom de línguas começou a ser visto como um dom excelente, um dom superior. E isso acabou gerando um outro problema, o problema do status espiritual. Então, alguns achavam que, por falarem em línguas, eles eram superiores espiritualmente e tinham um status melhor, o que não é diferente, por exemplo, de hoje, quando nós fazemos isso com alguma prática que nós temos. Então, de repente, alguém que é muito caridoso e gosta de doar, e de repente olha, rapaz, eu sou muito caridoso, então eu estou num nível espiritual muito mais elevado do que aqueles que são mesquinhas. Ainda que a caridade, ainda que as boas obras sejam exigidas na Bíblia Sagrada e sejam uma demonstração de quem nasceu de novo, mas essa não é uma garantia de salvação, nem é o que torna você um verdadeiro crente. Se fosse assim, as seitas já teriam ingresso prioritário para entrar no céu, porque em quesito de ação social, infelizmente a igreja evangélica ainda perde em muito comparado às seitas que a praticam em muita abundância. Nós precisamos ainda melhorar muito no quesito de ação social. E ano que vem vou até lançar um desafio para a igreja, para que a gente possa de fato fazer isso. Mas não adianta fazer caridade, não adianta falar em línguas, não adianta algumas práticas que chamem a atenção, que alardeiem para as demais pessoas, se não houver o que Paulo vai dizer, amor, será apenas como um símbolo que retine. Então, sem amor, falar em línguas é fazer barulho. Sem amor, versículo 2, Paulo diz assim: eu nada serei, ainda que eu tenha o dom de profetizar
E nós falamos sobre o dom da profecia, eu expliquei o que era. Conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, e Paulo fala sobre o dom da fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Não adianta o conhecimento bíblico profundo, não adianta o conhecimento de mistérios, não adianta o conhecimento de ciências, se você não tem amor. Mas não adianta também apenas a fé. Por isso que Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Paulo diz, ainda que eu tenha uma fé a ponto de transportar os montes. Talvez uma das passagens que estejam ligadas a essa expressão de Paulo, a qual ele tenha baseado essa sua fala, seja na de Cristo, quando ele diz, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de uma mostarda, vocês direis a um monte, olha, passe daqui para lá e vocês vão ver acontecer, para mostrar como que a fé em Cristo, em Deus, ela de fato ela é poderosa. Mas aí Paulo vai dizendo que eu tenho essa fé tão grande para transportar os montes, para rogar a Deus por algo, e por mais que seja difícil, extraordinário, humanamente impossível de acontecer, e isso vem a acontecer, não vai servir de nada. Eu não serei nada sem amor. Como nós sabemos, um dos grandes problemas daquela igreja era exatamente essa questão da hierarquia dos dons. E Paulo vai dizer, nada serve saber, conhecer, acreditar sem o exercício do amor. Eu posso ter muitas informações, muito conhecimento, muito acesso a mistérios sobrenaturais, porém sem amor eu nada serei. E aí Paulo vai dizer também que sem amor, mesmo que ele distribua todos os seus bens e entregue a sua própria vida, isso também não terá proveito. Verso 3, Paulo vai usar outra vez a expressão, ainda que eu distribua todos os meus bens. É que preste atenção porque ele não está falando sobre você doar algumas coisas para algumas pessoas, uma vez ou outra, ou mensalmente. Aqui não se trata de uma obra de generosidade que você tem no seu coração para fazer. Estou dizendo que se você faz, você precisa parar de fazer, ou deve parar de fazer, porque isso não vai impactar em nada em sua vida. Não subtraia aquilo que é exigido na Bíblia Sagrada por causa dessa expressão aqui. Pelo contrário, o que Paulo está dizendo é que, ainda que alguém chegue a doar tudo o que tem, não é uma doação de uma parte, de uma sobra, de alguma coisa para ajudar alguém. Tudo, ainda que eu distribua todos os meus bens, ficar sem nada, só com a roupa do corpo e dar tudo o que você tem. Ele vai dizer, ainda que eu faça isso para os pobres, se eu não tiver amor, eu nada serei. Só que ele vai avançar ainda mais para falar sobre a natureza desse amor, quando ele diz, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Veja como Paulo vai avançando no seu argumento, ao ponto de falar sobre o martírio, o ato de entregar a vida para morrer, eu vou morrer por isso aqui. Mas se eu não tiver amor, ele vai dizer, tudo isso será em vão, de nada se aproveitará. É como que tem aqueles homens bomba, né, que a gente costuma ver e a gente sempre faz alardes a respeito disso. E o camarada tem uma crença, e na crença lá dos muçulmanos e tudo mais, se você for um mártir pela causa que eles creem, e se você chegar a tirar sua própria vida para matar outros que são incrédulos e que não creem em Alá, você tem uma promessa de que no céu ou numa terra, no outra terra, você receberá 7 virgens. E aí, homens loucos, fanáticos, crendo nessas promessas vazias, longe de Deus, enche seu corpo de munição, de bomba, de tudo mais, chegam no meio de uma multidão de pessoas e se estouram, e se matam e matam outros que estão ao redor. Nós conhecemos muitos registros, ouvimos muitas notícias a respeito desses acontecimentos. Paulo vai dizer, ainda que eu chegue a me matar, dar a minha vida por uma causa, mas se eu não tiver amor, de nada me aproveitará. Aquela morte,
aquele corpo que foi entregue não servirá de nada. Por isso que a natureza desse amor que o apóstolo Paulo aqui nos apresenta, ela está baseada não em um amor sensual, não em um amor de relacionamento, de gosto pessoal, mas está baseado na natureza de um Deus que é santo, que é misericordioso, que é o maior exemplo de amor e que expressou com a maior maneira, ou da melhor maneira possível, ao enviar seu filho para morrer em nosso lugar. É a natureza do amor altruísta. É quando é aquele amor que se entrega. E aqui Paulo então vai tratar sobre a entrega. Então, no caminho mais excelente que o apóstolo Paulo nos apresenta, ele nos mostra que é necessário nós exercitarmos o nosso amor. Não como um sentimento, mas como uma atitude. Não dá tempo eu ir para o segundo e o terceiro tópico. Eu quero pular para a nossa conclusão e algumas aplicações antes da meia-noite. Lembrando-nos que esse capítulo 13, que nós acabamos de ler, nos mostra como que a igreja pode ser formada por crentes extraordinários, que possuem muitos dons, muitas boas obras e atitudes louváveis, mas que se não tiverem amor, não serão aceitos por Deus e de nada valerá toda a nossa atitude. Por isso aqui algumas lições. Esse amor que Paulo nos apresenta é o principal e o maior critério para nós identificarmos o verdadeiro crente ou não. Nosso foco como crentes deve ser a busca desse pleno amor cristão. De modo que se você tem alguém que precisa perdoar, faça isso antes que vire o relógio para o próximo ano. Não deixe para ano que vem aquilo que você pode fazer hoje. De modo que a natureza desse amor altruísta, um amor cristão, um amor divino, vai nos desafiar a rompermos medos, dores, mágoas, lembranças amargas do passado, não pelo merecimento, porque há muitas pessoas que dizem assim, pastor, mas é porque o senhor não sabe o que é que fulano fez comigo. Olha, fulano de tal não merece o meu perdão. Ele não merece, ela não merece o meu amor. Esse amor que Paulo nos apresenta aqui, de modo algum é um amor de merecimento. De modo algum. Pelo contrário, é um amor altruísta, de doação, de entrega, até mesmo aqueles que não merecem, pois foi isso que Cristo fez conosco. Ele entregou a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos isso e ele fez isso por nós. De modo que, se há alguma coisa ainda no seu coração que precisa ser ajustado, aproveite. Enquanto ainda é 2025, para você não levar para o ano que vem aquilo que tanto lhe prejudica. É possível ainda nós olharmos para esse texto e fazemos algumas afirmações gerais para a nossa reflexão nessa noite. E uma afirmação que eu quero fazer nessa noite é que o amor torna as coisas mais agradáveis, significativas e proveitosas. Quando Paulo diz assim, ainda que eu dê o meu corpo, se não tiver amor, nada disso me aproveitará, o contraste disso, o oposto disso é verdadeiro. Se eu faço aquilo que eu faço por amor e com amor, certamente será mais proveitoso, certamente será mais agradável. Então, o meu serviço será melhor, será mais aproveitável. A minha obra de caridade será melhor, será mais aproveitável, renderá glórias ao Senhor. O meu desejo de buscar a Deus será melhor, será mais aproveitável. Porque o amor modifica o nosso comportamento. E modifica para melhor. De modo que a gente passa a agir e a se comportar e a desejar andar como Cristo andou, fazer o que Cristo fez, da maneira como o Senhor nos ensinou a sua palavra. Por fim, irmãos, vejam, por favor, o verso 13, depois eu vou voltar nessa carta e continuar do verso 4 em diante, falando sobre a natureza desse amor, como que ele é apresentado. O apóstolo Paulo vai dizer assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Quando Paulo fala sobre permanecer, ele está falando sobre aquilo que é durável, não vai se apagar rapidamente, permanece. Porém, destas três coisas que permanecem, o maior destes é o amor. O amor é o mais durável,
do que todos os demais dons espirituais. Então, se tem uma coisa que você pode levar para o ano que vem, ou desejar para que você pratique no próximo ano, está aqui um caminho excelente que o apóstolo Paulo nos apresenta. Que nós sejamos mais amáveis, não apenas no aspecto de amar mais o nosso irmão, mas de viver no amor de Deus, de expressar esse amor de Deus, entendendo esse amor de Deus, caminhar nele, para a glória dele, servindo a ele com este amor, para que assim nós possamos de fato trilharmos um caminho que glorifica o nosso Deus, que agrada ao Senhor e cujas obras que nós viemos fazer não se tornem inúteis, sem proveito, porque sem amor nada disso me aproveitará, diz o apóstolo Paulo. Meu desafio para você é para que no próximo ano, que está bem pertinho de chegar ao fim, é que nós possamos exercer o amor de Cristo na nossa igreja, na nossa família, para com o nosso cônjuge e para com aqueles que nós nem conhecemos. Afinal de contas, quando a Bíblia nos manda amar o próximo como a nós mesmos, não fala apenas daqueles que são muito próximos de nós, mas de todos aqueles que Deus coloca em nosso caminho para serem amados, Então que Deus nos ajude a vivermos assim, para o louvor de sua glória. Queria convidá-los a ficar em pé. Nós vamos, nesse instante, orar. Nesses instantes finais do culto, do ano também, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por esse ano. Porque mesmo quando nós falhamos em exercermos o amor de Deus, Ele nunca falhou em nos amar com seu amor divino. Mesmo quando nós somos negligentes, falhos, mesmo quando nós não exercemos essas características do amor paciente, que não arde ciúmes, que nada disso, ainda assim Deus permanece nos amando de uma maneira extraordinária. Por isso eu quero convidar você a orar, agradecendo a Deus por este amor que Ele derramou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E aí eu queria até pedir que você se junte aí à sua família. No caso dos presbíteros aqui, se quiserem chamar as esposas, ou se quiserem ir para elas, ficar junto delas, fiquem à vontade. Vou convidar aqui minha esposa com minhas filhas. E os irmãos fiquem à vontade aí para se juntarem com as suas famílias. E nós vamos nesse instante orar. Orar por nossa casa, orar por nosso casamento, orar por nossos filhos. Vamos romper o ano na presença do Senhor em oração. E logo em seguida vamos encerrar cantando o nosso cântico de término de ano. Vamos orar nesse instante ao Senhor. Vamos orar? Em apenas alguns instantes nós estaremos no novo ano e vamos fazer isso na presença do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse ano e rogar que Ele nos abençoe nesse ano que está chegando. Deus eterno, louvado seja Teu nome, Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem derramado de bênção sem fim. Nós agradecemos por tão grande amor e pedimos que o Senhor nos ajude para que nesse novo ano que está chegando, possamos vivê-lo para o louvor de Tua glória. Possamos andar em retidão, em expectativa ardente pela Tua volta, pelo Teu retorno. Abençoa a Tua igreja, meu Pai. Fortalece cada família desta igreja. Dai-nos mais amor, mais união, mais proximidade, mais comunhão, para que possamos viver para o louvor de Tua glória. Deus amado, abençoa cada família aqui. Nos protege, nos livra, Senhor, de toda queda, de todo mal, tudo aquilo que não Te agrada. Deus bendito, muito obrigado por esse ano que passou. E muito obrigado porque chegamos no novo ano debaixo da Tua bênção, na Tua presença. E pedimos que o Senhor nos sustente na Tua presença até a Tua vinda gloriosa. Nós oramos assim, Pai, e Te damos graças por todos os bens derramados ao longo de 2025. Em nome de Cristo nós oramos e todos juntos dizemos amém. Louvado seja Deus.